Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão de estudos da Torá, estudo da Parashá semanal. É, Hoje vamos estudar a- com a Morá Thaís, a Parashá Tetzaveh, e eu não vou falar mais nada porque eu não quero dar spoiler, tá bom? Nós vamos iniciar só fazendo as bênçãos do estudo da Torá, ah, que estão, vocês já sabem, tanto no Sidur vermelho quanto no Sidur azul a gente pode achar, logo no comecinho, né? E dizem o seguinte: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok bedivrei Torá. Deus nos ordena Hum. a lidar com as palavras da Torá, né? A estudar a Torá, no fundo é isso, né? Ve'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu uvefi amcha beit Israel ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu Amém. העולם, אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Thaís, Amém. a palavra é sua. Muito obrigada. É, Bom, vamos lá. Vou compartilhar com vocês e aí a gente vai. Share. Estão vendo? Maravilha. Então, Parashá Tetzaveh. Parashá Tetzaveh, ela é uma continuação da Parashá que nós estudamos na semana passada com Davi, né? Que começa com as instruções do Mishkan e segue então para a segunda etapa. E o que que traz o resumo dessa paraxá? Como vocês sabem, a gente lê a paraxá dividida, né, por 3 anos, né? A gente faz o ciclo anual das paraxot. Então, esse ano, essas duas que estão grifadas são as duas que nós faremos a leitura neste final de semana, né? Mas o que trata, então, toda a Parashat de Tetzaveh. Ela vai falar sobre a questão do azeite de oliva puro para o acendimento, né, da luz constante do Ner Tamid, um tema muito importante e que muito provável a gente aborde no próximo ciclo, que é o ciclo 1, e que traz justamente a leitura dessa parte, né? Traz também a questão de Aaron como sacerdote e a sua descendência, que são os seus filhos, né, os seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Fala também sobre as questões das vestimentas, das roupas especiais que esses sacerdotes usavam, né? A ordenação, então, dos filhos, essa cerimônia dos sacerdotes. E, por fim, ele fala, Deus ordena a Arão para que queimar incenso em um altar de acácia todas as manhãs e noites. Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, né? Então, para quem que foi dada essas instruções? Foi dada a Moisés, como o Davi já deve ter comentado na semana passada, e que ele é o responsável por repassar essas informações a todo o povo de Israel, né? Qual que é a centralidade da Parashat de Tetzaveh, né? É a questão dos Kohanim, das vestimentas, das tarefas e da consagração, então, do Kohanim, né? Que é um símbolo, né, da continuidade da nossa vida judaica, podemos falar assim. Tetzaveh também inclui as instruções detalhadas da iniciação dos 7 dias que eu já disse para vocês, né? E também um detalhe que vai ser falado, vai ser discutido com maiores detalhes
na Paraxá conclusiva de Shemot, né? Lá na Paraxá de Pekudê, que aí ele vai falar, então, sobre essa etapa final aqui que a gente está falando, e ele vai trazer essas descrições. Então, a consagração dos sacerdotes incluía, né, especificamente os sacrifícios, a unção do óleo, a purificação, né? Esse a Torá, ela descreve, né, detalhadamente, né, a gente já vem acompanhando da Parashat anterior, Terumá, e a gente vê como é rico e detalhado cada etapa, cada passo que é instruído a Moshe, né? E nesta parte da Paraxá, ela traz o quê? Essa descrição do que os Koanim vão usar durante o serviço, desde os seus tecidos, dos seus ornamentos, da riqueza de cada detalhe pensado para a vestimenta desses sacerdotes, né? Então, aí nós temos 8 itens que são listados, que eu resumi para vocês, né? O ketonet, uma túnica longa de linho, né? Davi, se eu pronunciar errado, você me corrige. Mirnassaim, o calção de linho. Mitznefet, um turbante de linho. Ayenet, uma longa faixa ao redor da cintura. Além disso, Cohen Gadol vestia o efod, uma veste similar a um avental feita de lã azul, roxa, vermelha, linho e fios de ouro. O Roshen, um peitoral contendo 12 pedras preciosas inscritas com os nomes das 12 tribos de Israel. Meir, uma capa de lã azul com sinos de ouro e romãs decorativas na barra. O tzitz, uma placa de ouro usada sobre a testa como inscrição do sagrado para Deus. E aí eu trago uma reflexão, já logo no começo, visto já essas introduções e um pouco do que a gente já trabalhou, né, dessas descrições, uma reflexão já nesse primeiro momento, né? A liderança espiritual existe uma preparação e compromisso, assim como os Quanins eram preparados para seu serviço. Qualquer um que deseja guiar espiritualmente os outros precisa de dedicação e integridade. E aí, Thaís, mas por que você colocou já logo no começo essa parte? Porque eu quero que vocês carreguem ao longo desse estudo, dessa reflexão de hoje, essa questão de liderança, não liderança só dentro do espaço religioso, mas a liderança, como a gente trata essa liderança fora dos nossos espaços e como muitas vezes nos comportamos de maneira equivocada em alguns espaços, esquecendo um pouco do sentimento e da percepção que às vezes as pessoas têm quando principalmente a gente escreve alguma coisa. Às vezes a intenção não é aquela, mas a palavra, a forma como foi escrita, ela leva a pessoa a refletir de uma maneira equivocada. E aí seguimos então para o nosso estudo. E aí eu trouxe um Midrash, né, que fala o seguinte, eu grifei aqui, né, deixei essa parte aqui, porque a gente vai falar um pouco sobre essa questão aqui da placa de ouro, né? Então, o Midrash traz justamente essa discussão sobre essa placa. No segundo século, o rabino Shimon Bar Yochai, o rabino Eliezer, filho do rabino Yosef,
viajaram da Galiléia para Roma para pleitear a revogação de um decreto real proibindo o Shabat, a circuncisão e as leis da pureza ritual. Enquanto estavam lá, os rabinos ganharam a confiança do imperador ao curar a doença de sua filha e foram convidados ao Tesouro Real para selecionar uma recompensa. Eles encontraram o decreto escrito real, solicitaram-no como recompensa e prontamente o rasgaram, anulando-o. Está em Meilá 17ab, tá? O Talmud registra que enquanto estava no tesouro, o Rabino Eliezer também viu a placa de ouro maciço, tzitz, uma vez usada pelo sumo sacerdote. Eu ouvi na cidade de Roma e Kadosh Ladonai, santo para Deus, estava escrito em uma linha. Shabat 63b. E aí a gente encontra essa descrição neste versículo aqui, o que a gente vai ler, né? Estará na testa de Arão, para que Arão possa tirar qualquer pecado decorrente das coisas sagradas que os israelitas consagrarem. De qualquer uma de suas doações sagradas, estará em sua testa o tempo todo, para ganhar aceitação para eles diante de Deus. Então, e aí vem algumas explicações que eu achei bem interessante e eu quis compartilhar com vocês, porque quando a gente começa a ler, a gente lê muita coisa, né? E isso eu achei bem interessante. O Kohen Gadol também usava uma faixa de ouro na testa com a inscrição Santo para Deus, a placa de ouro puro que o sumo sacerdote, primeiro Arão e depois seus sucessores, usavam pendurada em um turbante. As palavras Santo para Deus foram gravadas nas placas de cabeça que adornavam suas testas, e tirado do 28:36 de Êxodo. E aí tem os comentários sobre isso, explicando sobre essas questões. E aí eu trouxe dois comentaristas e um olhar do Zohar, porque eu sempre lembro da Marli quando eu penso alguma coisa cabalística, então eu sempre lembro de buscar alguma coisa nesse sentido. Rashi explica que a placa da cabeça era usada para expiar impurezas que poderiam se tornar os sacrifícios inaceitáveis. Essa é a explicação que Rashi dá para essa placa, né? Rashbam esclarece ainda mais este versículo. Os pecados específicos mencionados são violações inadvertidas. Esses comentários explicam a função da placa da cabeça. Nas suas palavras, sagrado para Deus ainda são desconcertantes. Zohar traz um olhar completamente diferente do que Rashi e Rashban trazem, né? Ele descreve o seguinte: o objeto da frase, como a pessoa que veio oferecer um sacrifício, como uma pessoa veio oferecer um sacrifício, né? De acordo com o Zohar, a frase seria refletida do capacete do sumo sacerdote no rosto da pessoa em pé diante dele. Quando isso ocorria, indicava que a pessoa era justa. Se não houvesse reflexo entre aspas, santo Deus, então o sumo sacerdote sabia que ele que oferecia o sacrifício era arrogante, não estava pronto para se submeter à vontade de Deus e precisava de uma intervenção. Então o sumo sacerdote oraria para que Deus tivesse misericórdia e perdoasse a pessoa, aceitando o sacrifício como puro. Está em Zohar 2:217. O ensinamento de Zohar é baseado na observação do Rabino Hanina no Talmud. O capacete do sumo sacerdote espia a arrogância. Em Zevachim 88b. Esse traço negativo está associado a cocar do sumo sacerdote, porque em hebraico o termo para arrogância é expressão idiomática, azut panim.
ou literalmente força do rosto, que evoca a testa de Vaikra Rambam. E aí, lendo isso, né, nessa questão da santidade, da arrogância, de tudo, era como se eles tivessem, de alguma forma, marcado para que alguém olhasse e prestasse atenção sobre esta questão de ter o porquê dessa frase tão forte, né? Santo para Deus. E aí eu fiz um paralelo com essa reflexão, de novo, da liderança. A gente viu lá em cima e trago aqui embaixo novamente essa reflexão. Líderes precisam se lembrar constantemente de seus valores e de seus propósitos. Quando colocamos Deus e a moralidade à frente, nossas ações se tornam mais puras, ou mais pensadas, mais sensatas, né? Uma reflexão sobre, então, as nossas percepções, né? Alguns de nós veem como uma fonte de forte sensação de que o judaísmo é um projeto profético, que nossa tradição é um código moral, que nosso trabalho é viver de acordo com nossos valores individualmente e fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar a sociedade a viver de acordo com esses valores. Outros de nós estão igualmente certos de que o judaísmo é um projeto sacerdotal, que nossa tradição é uma rotina minuciosamente escrita de coisas sagradas para fazer em horários programados, e que realizar essas tarefas nos mantém em relacionamento conosco mesmos, com nossos companheiros judeus e com Deus, judeus e com Deus. Ambas as posições têm raízes profundas no texto judaico. Ambas podem alinhar exemplares heróicos de nossa tradição, começando com Moisés e Arão, e ambas estão corretas, mas são limitadas, porque dentro delas a gente consegue buscar e trazer e todos os anos complementar com algo novo. O que eu quero deixar para vocês é que neste trecho, independente do lugar onde vocês se sentem confortáveis judaicamente, nossa comunidade tem construído um lugar de pertencimento. Essa nunca foi uma meta fácil, mas é um trabalho grandioso. E por fim, deixo duas leituras para vocês que são complementares e que falam sobre a lideranças com dois olhares completamente distintos, né? Mas falam sobre lideranças, um do rabino Jonathan Sachs, tá? E o outro do Abraham Joshua Heschel, tá? Os dois valem muito a pena a leitura, e muito gostoso de ler, tanto os dois, tá? Eu acho que do Jonathan Sachs tem umas traduções resumidas, inclusive em PDF na internet. Agora, o Profeta também tem para vender o livro, né? Do Heschel também tem para vender, não sei se em PDF de graça, mas tem essas duas, duas leituras que eu trago para vocês, complementares sobre essa reflexão sobre a liderança e o que a Parashat de Tetzaveh nos traz com relação a essa disciplina da construção e de como a gente vai trazer todo esses ensinamentos para a nossa vida atual e a nossa, nosso comportamento, né, perante líderes de uma comunidade, de uma empresa, de qualquer trabalho que a gente se coloque à disposição e com vontade de fazer. Vou deixar de compartilhar aqui. E aí eu abro a palavra para vocês fazerem algum complemento, algum comentário sobre esse olhar de Tetzaveh.
Primeiro, obrigado, Thaís, pelos pontos que você trouxe, pelas reflexões que você levantou. Eh, eu acho que vale a pena, antes da gente fazer perguntas, eu queria explorar um pouquinho mais, mas assim, agora sem o texto por trás, né, de como você vê a relação entre o que a Paraxá traz sobre os líderes, claro, está falando dos líderes, né, ou pelo menos os futuros líderes, né, eles estavam no começo de carreira nessa época, né, tudo isso, lembrar que tudo isso está começando agora a ser construído, né, nós acabamos de sair do Egito, onde éramos basicamente escravos. Antes disso, a gente era uma família cujos líderes eram os patriarcas, né? E agora estamos aprendendo que a coisa vai ser um pouco diferente, né? Recebemos as tábuas da lei, recebemos Mishpatim, temos agora instruções para construir o Mishkan, ainda não construímos, e agora, finalmente, nessa paraxá, entendemos que todo esse novo processo de conexão com Deus, né, vai ser feito sob liderança desses descendentes de Arão, próprio Arão no começo, os descendentes dele, né, ah, enfim, conhecidos como os Koanim, os sacerdotes ou Koanim, ah, né, e lembrando que Aaron, irmão de Moshe, então nós temos uma liderança, digamos assim, mais laica, militar, com Moshe, com Yeshua mais para frente, e uma liderança religiosa exercida a partir de Aharon, né? Então, enxergando, eu super, enfim, acho interessante a gente poder pensar, né? O que você, Thaís, enxerga nessa paraxá em relação aos líderes que eventualmente a gente possa aplicar hoje em dia para os nossos líderes, religiosos ou não religiosos, não importa, né? Como você mesma trouxe, né? O que for mais fácil, enfim. O que dá para aproveitar dessa paraxá, no fundo? O que você acha que a gente deveria ficar de olho? Olha, o que eu percebo às vezes, muitas vezes, né, trabalhando com várias lideranças de vários segmentos, enfim, autoridades, inclusive, às vezes políticas e tudo mais, é que Tetsavé, ele traz ele fala assim, olha, você tem uma instrução e essa instrução, ela tem passos importantes que têm que ser seguidos. Eles não é uma construção, é uma instrução. Então você tem que fazer. E aí o que a gente percebe é que lideranças, elas ao invés, elas têm também instruções claras sobre o que elas devem fazer, executar para qualquer assunto que seja, e na verdade eles se perdem, eles não fazem isso, eles acabam atropelando as instruções bases, e com isso os desdobramentos eles não são muito bons, né? É, talvez um exemplo, né, que eu não gosto muito de citar, um exemplo talvez bem claro para mim que acontece é a questão política, né? No Brasil existem, olha, para você ser um político, você tem que seguir algumas regras, você tem que ter uma idoneidade, você tem que ter uma moral, uma vida pregressa boa, né? E na verdade o que a gente vê quando entra dentro disso, as pessoas se perdem em tal grau que trazem dobramentos muito ruins para a própria sociedade, para as próprias pessoas que acreditaram que ele teria algo bom para trazer em prol da sociedade. Então, lideranças em muitas empresas também têm algumas questões de princípios, né, de ética e tudo mais, e se perdem também nessa questão. E eu acho que isso ficou muito na minha cabeça quando eu li a Paraxá, dessa construção e dessa questão
da própria é, dessa preparação e de como fazer, né? Dessa dedicação, porque eles tinham essa dedicação, essa integridade, ele traz isso forte nessa construção, e isso a gente, não sei por quê, mas a gente, como ser humano, a gente perde, né? Em muitos momentos os valores, propósitos, tudo isso a gente acaba perdendo, e é algo que eles trazem muito muito forte para mim, né, nesse pedaço de Tetzaveh. Ah, eu entendo, mas quem traz, na verdade, não são eles, né? A gente não ouve a voz deles, né? A gente ouve a voz de Sim, Deus, na maioria dos sim. casos. Então Deus está advertindo e faz todo sentido, né? Mas não necessariamente eles seguiram tudo que estava escrito. Ah, Uhum, mas entendi. Eu acho duas coisas bacanas que eu gosto, olhando por esse lado aí que você trouxe. Uma é a questão, e aí vamos abrir para todo mundo perguntar. Uma é a questão de que ele traz no peito dele, né, aquela placa, né, que tem a representação das 12 tribos, né? Então ele tem que estar o tempo todo lembrando que ele está representando essas pessoas. Ele não está ali, enfim, ele tem que lembrar, né? Que nem se a gente se lembrasse ou fizer analogia com os políticos deviam ter uma foto de todo mundo que eles estão, que votou neles, né? Para eles saberem, ó, esses caras votaram em você. Por favor, honre o seu mandato, né? No caso do Cohen não tem, obviamente, eleição, mas eles tá todo mundo ali representado. Então é todo mundo, ele está representando todo mundo. E a outra coisa bacana é esse tzitz que você trouxe, né? Que eu até achei uma fotinho, não, porque não é foto, obviamente, mas um desenho de como seria isso aí. Depois eu posso tirar uma foto e compartilhar. Ah, e lembrando, isso está na cabeça dele, né? Lembrando que acima dele está Deus ali. Não tinha kippah naquela época, né? Como a gente usa hoje e tal, pensando em Deus, mas tinha isso deixando claro que é Kadosh Ladonai, né? É sagrado para Deus, ou seja, o trabalho dele está de um lado quem ele está representando, do outro lado, enfim, como é que está sendo feita essa conexão com Deus, né? Não está ali à toa, né? Enfim, está aberta a palavra para quem mais quiser fazer perguntas, comentários. Enquanto isso, eu tiro uma fotinho aqui, tento colocar aqui para você essa fotinho do Tzitz. Ô, Thaís, Morar. Fala, JB. Até o Davi Léo tocou e perguntou em relação da liderança. Não corre o perigo, assim, já que nós falamos aí da liderança religiosa e depois colocamos até das lideranças nacionais políticas, né? Não corre o perigo de muito que o que que a gente tem visto? Eu estudo ciências da religião, né? Então a gente tem desde dos primórdios que se entende que o homem entendeu por ciência de religiões e passa, o que que a gente tem visto no decurso das civilizações é que dependendo do seu código religioso, ou do seu livro, da sua tradição religiosa, ou do seu livro, que se possa dizer de objetividade de espiritual, a liderança muitas vezes usa desse poder para não viabilizar o que realmente tem que ser, né? No decurso das civilizações, a gente tem visto que tem o abuso de poder, já que tu falaste em relação, e foi bem colocado, parabéns, né? Mas o que que nós olhamos tanto a liderança religiosa das tradições, o abuso desse poder para manipular, para enriquecer, e como tu trouxeste para o poder temporal que seria colocou até a nossa nação e tudo mais, né? É bem interessante. E como tu colocaste aí, falando da nossa liderança, né? E que o Davi até te perguntou, como seria assim que realmente é, porque muitas vezes se a membresia, o sócio, alguém é, questionar certas coisas que podem não estar certa, pescoços ou cabeças vão rolar, né? Enfim.
colocando essa perspectiva da liderança e tudo mais, eu trago esse comentário. Pois às vezes a pessoa não gosta nem de falar, né? É, não, eu acho assim, Jacobson, acho que na questão religiosa é muito complicado essa questão de liderança, porque cada religião tem os seus, as suas questões internas, vamos se dizer assim. E eu acho, assim, na minha percepção, né? O judaísmo ele tem uma coisa que me encanta muito, que é na questão do diálogo muito próximo, por exemplo, quando a gente trata de lideranças de comunidades, né? Esse contato, essa comunicação interna sempre, ela é muito boa e ela é sempre muito construtiva, ainda que tenha opiniões divergentes, né? Eu vejo que em outras ela só é autoritária. Eu defino com os meus pares e o resto obedece, né? E para mim essa construção ela não funciona, né? Principalmente se tratando de religião, porque a minha percepção pode ser diferente da outra percepção, e isso não quer dizer que ela tem menos fé do que a minha fé, né? Então, eu acho que é, essa questão da religiosidade, isso principalmente discutindo muito hoje com outros líderes religiosos, né, que isso está bem forte, é algo que a Mas gente só encerrando precisa. a minha, já deu, a Débora tá ali. Mas como é que a gente coloca, quando tu falaste do judaísmo, que realmente eu entendo, tem essa perspectiva, essa diferenciação, mas como a gente vê que em certos momentos da história do nosso povo, né, antes antes do realmente do próprio judaísmo da acontecer, que foi a partir do Segundo Templo, mas a gente vê a nossa liderança religiosa sendo questionada pelo surgimento dos profetas, de coisas que realmente aconteciam, né? Não sei como é que tu e o Davi, todos nós poderíamos colocar. Então, nós estamos falando de uma liderança que teve que também ser repreendida ou arguida ou algo que aconteceu, né? Somos todos seres humanos. É, vamos Sim, é passar. só para gente, eu Não, não, falando de não, 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 liderança, JB, né? não, não, não tem ninguém Sim, perfeito aqui. Fora Deus não tem ninguém perfeito. Você tem toda a razão. Vamos passar a sim, palavra para a Débora. a A filha, Débora. Thaís, quer falar, Thaís? Alguma coisa? Não, Não. não, a Débora. Então tá bom. Passa a palavra. Thaís, muito legal a forma como você trouxe, muito didático, adorei. Me chamou a Obrigada. atenção três coisas nessa paraxá. A primeira, eu vou por ordem de apresentação, né? Essa questão do acendimento da luz constante. Gostei de ouvir isso, porque me vai para uma questão assim, a luz constante o quê? Perto da Torá, a luz, imagino que seja isso, igual tem na sinagoga uma luz, uma lampadinha em cima, Isso, né, da aquele é o Torá. Ner Tamid. Isso. E aí eu penso assim, nossa, que representação bonita de estímulo para a gente acender a nossa luz interna, né? Sim, A gente sempre. é um estímulo a trazer as nossas qualidades para colocá-las em movimento. Então, eu achei muito bonita essa primeira questão. Depois, assim, depois é um questionamento, né? Queimar acácias todas as manhãs e noites, incensos de acácia. Por quê? É uma questão. Pode falar. Tá. E depois tem mais uma última. Tá. Essa questão dos incensos, ela vai ser bem discutida em PQD, né? Mas existia, eu não encontrei agora nessa paraxá algo que tivesse ligado, alguma informação que eu conseguisse linkar junto, nessa pesquisa que eu fiz. Talvez a busca, como eu estava fazendo uma busca muito voltada para a questão sacerdotal, eu não consegui achar a explicação. Davi, me ajuda, a explicação da questão do incenso de acácia.
Eu não sei Da queima exatamente. Eu entendi a da pergunta. queima. Eu entendi a pergunta, mas assim, por que de acácia? Eu não sei. Não, e Enfim, por que de incenso? Falar, eu incenso. sei por Então, quê. por que de Eu sei por que é incenso? Cássia. Não, Oi, Rafa. peraí. Pe- Por, Peraí, só um pouquinho. para quem está falando. Por que de incenso é mais ou menos fácil, tá bom? Existia uma noção naquele momento, né, de que Deus, o cheiro, e eu imagino que eu nunca senti o cheiro do incenso de acácia, eu não faço ideia, mas imagino que seja um cheiro agradável, né, Muito, e É que, bom. então pronto, quem muito já bom. sentiu já sabe do que estamos falando. Então, esse cheiro, esse incenso subindo para o céu, qualquer outro incenso, não esse em particular, e não só incenso, mas também a queima dos sacrifícios, né, das oferendas, o cheiro, então, nesse caso, da carne, né, tudo isso era para agradar a Deus. Existia essa noção de que Deus perdoaria, enfim, os pecados ou receberia de uma maneira mais positiva aquilo que estava sendo pedido através desse aroma agradável, né? Essa é a questão. Então tem a ver com realmente está muito ligado com a questão das oferendas, né? Com a ideia de que para chegar perto de Deus você tem que fazer uma oferenda. É a mesma coisa. O Que era incenso manhã e noite, né? o Na incenso também é um tipo. Podemos É, encarar o incenso como um tipo de oferenda, tá bom? tá. É Porque tanto o que falar, eu me, sei por que é para Cássia. onde eu fui foi o seguinte. Deb, espera Eu, só um pouquinho que a Rafa tem alguma coisa sobre a Cássia. Fala, Rafa. Eu tô doida para falar, porque assim, a acácia, ela é uma árvore que existe no Oriente Médio e a gente tem aqui também no Brasil. No Hum. Brasil, tem várias subespécies. No Brasil, é conhecida como a jurema preta, que é uma ah, Ah, árvore sagrada que tem um culto próprio, e esse culto da Jurema, que foi a primeira religião nascida no Brasil, ela teve muita influência dos mouros e marranos que foram expulsos de Portugal e vieram para cá. E no Oriente Médio, assim como aqui no Brasil, a partir dessa árvore se faz uma mistura com outra erva, que no Oriente Médio é a arruda síria, e ela libera o DMT, que é uma substância enteógena, assim como a ayahuasca. Vocês desculpam que eu atravessei a discussão, mas é que eu estava doida para achei falar não, disso. ótimo. não, não. Eu só queria complementar com uma coisa que, na hora que eu perguntei, me veio. Não especificamente a esse odor da cássia, mas assim, o uso do incenso, né? E aí tem muito a ver com a ayahuasca também, que não é só a ayahuasca é pelo sabor, pelo que ela promove a alteração dos níveis de consciência. Mas o que me ocorreu é assim, que na verdade, você quando sente um odor muito forte e gostoso, ativa uma região do cérebro chamada bulbo olfativo, que é a estrutura mais primitiva em mamíferos. Ou seja, os primeiros mamíferos já desenvolveram o bulbo olfativo, que a gente traz até hoje, que está relacionado com criatividade. Então, eu estou divagando aqui pensando que talvez isso estimule a uma expansão dos níveis de consciência na hora da oração. Não sei É se tem uma. a ver, mas Acho que pode é ser isso. uma Só, possibilidade. só não tem oração. Nessa equação aí que você está traçando, nesse momento que a Torá está trazendo, oração esquece, tá? Não tem a prece. Nesse contexto, Não, nesse nesse contexto momento não não. tem preço, não tem. A Tá, prece ainda é Mas feita através, o que a gente conhece como prece hoje, ainda é feita através da oferenda propriamente dita, né? tá. E a terceira coisa, rapidinho, é que uma fala sua que você colocou que eu adorei, que eu acho que é o resumo de tudo. Líderes precisam se lembrar constantemente de seus valores e propósitos. That's it. lindo, Perfeito, Débora. perfeito. Obrigada. Obrigado, Rafa. Linda a explicação. Gostei. É mesmo. Oi, Michel. Oi, oi! Então, eu queria comentar um pouco, que o Davi deu uma dica aqui, quando você falou que os nossos líderes são um pouco menos autoritários, né? Você foi por essa linha, que de outras religiões talvez tem líderes, estamos falando de líderes
religiosos mais autoritários e menos autoritários. Só um detalhe, não fui eu que falei, foi a Thaís, mas tudo bem. Não, eu sei que foi Thaís. Não, não, não. Ah, tá Você bom, tá bom. falou. Ele se controla. Eu pensei a questão na hora de ser do falível, né? Isso sim, Eu isso acho sim. Claro. que também existe esta diferença que nas outras religiões os líderes e Deus são perfeitos, né? Nós entendemos que são seres humanos e que pode ser Cohen Gadol, pode ser o Moshe, e é um ser humano, ele não tem um poder divino, e mesmo Deus é questionado. Moshe questiona Deus em alguns momentos, o povo questiona Deus também, será que você está fazendo as coisas certas? Então, eu acho que talvez, né, assim, dentro do judaísmo existe esse conceito de que estamos aqui na Terra e que vamos errar, né? E como conviver com o erro. Acho que aí vem o bonito, e aí eu vou deixar para a semana que vem. Não percam. Parashá Kitissá. Fala de muitas e muitas coisas, mas eu vou focar no O Michel já tá de levando o ouro. link, né, Mas Michel? vou levar, mas não vou pensar no bezerro de ouro como idolatria. Eu vou pegar um outro caminho do bezerro de ouro que vai linkar com esse tema que você está trazendo hoje. Bárbaro. Mais alguém? Já estamos curiosos, Michel, eu ia falar Moshe, Michel. Já estamos curiosos e já nos preparamos para a semana que vem. Ah, Quanto mais alguém pensa se quer fazer uma pergunta, estou sentindo falta da pergunta do Greg, mas como ele chegou um pouquinho mais tarde, acho que ele está pensando ainda, né, Greg? Eu vou aproveitar só para relembrar agora para todo mundo, agora que estamos todos aqui, que obviamente, nesse sábado a gente tem o nosso Shacharit Shabbat, às 9h30, lá na Rua Bahia, Shabbat Tetzaveh. Vamos falar mais um pouquinho sobre a Parashá, e provavelmente com uma visão bem cabalista. Acho que ela não está aqui, a Marli, mas ela certamente vai trazer essa visão mais cabalista, mais mística, né, sobre a Parashá Tetzaveh. Para todos nós conhecemos a Marli, sabemos que é bem gostoso. Ela certamente vai se basear nesse livrinho aqui. E só para vocês terem uma ideia, olha o tamanho nesse livro, que é o volume 11, são 3 parashiot, mas é um compêndio, literalmente, um negócio enorme aqui, não sei quanto que é da parashá propriamente, de Tetzaveh propriamente. Então isso no sábado, 9h30 da manhã, lá na Rua Bahia. Na semana que vem, como eu falei no comecinho, para quem estava no começo, a gente vai ter alguns eventos a mais, além do curso de judaísmo, da aula de hebraico, que está indo de vento em popa, segunda e terça-feira. Quarta-feira a gente tem estudo, como o Michel acabou de falar, para Shakitissá, com Moré Michel, imperdível, claro. Na quinta-feira a gente tem Purim, né, online, então para quem quiser participar de Purim, quem quiser fazer parte da leitura, né, eu já estou aqui me preparando com duas Megilot Esther aqui, já estou estudando aqui tudo que a gente tem que saber sobre Purim. Então na quinta-feira à noite, 7 da noite no Zoom, não 8h30, cuidado, tá? É 7 da noite na quinta-feira, e na sexta-feira o nosso Kabbalat Shabbat de Purim, em Genópolis. Para esse aí em particular tem que se inscrever. Se alguém não tiver o link, precisar do link, eu mandei hoje nos grupos. Se alguém não recebeu, dá uma olhadinha e avisa para a gente mandar o link. Demora 15 segundos para preencher seu nome e o CPF, tá bom? E o telefone. Acho que é isso. De aviso tem mais. Tinha mais um, mas eu esqueci qualquer outro. Mas tem um aviso bacana, só esse é mais de longo prazo, eu sei, mas a gente tem falado aos sábados, e muitos dos que estão aqui não estão nos sábados, né? Então, enfim, vou repetir, para alguns vai ser repeteco, que a gente está bolando uma viagem para Israel, né? Não é uma viagem do Neshama, mas um grupo de pessoas do Neshama que queiram ir para Israel participar
do encontro da WUPJ, a World Union for Progressive Judaism, vai ser de 22 a 25 de outubro, né? Já tem algumas pessoas que estão, enfim, pensando em ir. Claro, pode ir antes, pode ficar mais depois, isso não, mas a ideia é que a gente tenha uma boa representação do Neshama nesse encontro e, enfim, se tiver um grupo legal, a gente pode alugar uma casa juntos, a gente vai pleitear desconto no congresso em si. Claro, cada um vai ter que arcar com suas despesas e mais a viagem, claro, né? Mas, enfim, como tem um certo tempo ainda, pensem nessa possibilidade, quem tiver interesse, avise. Dentro desse pacote aí, vamos dizer assim, tem a possibilidade de fazer bar ou bat mitzvah no cótel, né, no muro ali. Isso faz parte do congresso. Enfim, nós vamos ver como que a gente vai ajeitar a participação eventualmente de algumas pessoas do Neshama, ou que não fizeram bar mitzvah ainda, ou bat mitzvah, ou que queiram refazer o seu bar e bat mitzvah ali no cótel, enfim. Tudo isso é a conversar, mas avisem se tiverem interesse para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, porque obviamente não é uma coisa que dá para fazer de uma hora para outra, né? Tá bom? Acho que é isso, eu não esqueci nada. Carol, tô te vendo agora. Esqueci de alguma coisa, Carol? Vai ter Kabbalat Shabbat no residencial essa semana? Vai, tem Kabbalat Shabbat no residencial essa semana. Lembrando que essa não. Obrigado pela lembrança, mas eu só reforço que não é uma atividade do Neshama, é uma atividade do Residencial Einstein, para a qual a gente pode estar presente, prestigiando, enfim. Mas lembrando, não é uma atividade com o selo Neshama, tá bom? Mas tem pessoas do Neshama. A Bárbara vai estar lá, eu vou estar lá, enfim, talvez mais algumas pessoas estarão lá, tá bom? Bem-vindos. Mas, bom, sobre, acho que atividades, acho que é isso. Tem alguma coisa que eu estou esquecendo, mas, enfim, se eu lembrar mais para frente eu falo. Perguntas mais sobre a Parashá ou sobre outros assuntos aí relacionados ao Neshama ou às nossas atividades? Também estamos pensando no CD de Peça. Esse ainda não está tão longe, infelizmente já está batendo na porta, mas é um fato. Ceder de Pesach em abril, Ai, meu Deus. em abril, ou seja, é daqui, mês que vem, ponto, é isso. Então, em breve a gente vai divulgar que dia vai ser, o que que nós vamos fazer, enfim, se vai ser um Seder mesmo, se vai ser, enfim, uma atividade de Pesach, um Kabbalat Shabbat de Pesach, enfim, tem várias possibilidades aí. Se alguém quiser ajudar a organizar tanto o evento de Purim já está um pouco mais adiantado, mas o de Pesach também, avise, tem espaço para quem quiser ajudar também. Tá bom. Conversamos, Débora. Quer dizer, não sei do que você está falando, imagino que seja de Israel. Se for disso, vamos conversar. Tá bom, se for de Israel, tem. A gente já tem alguma informação, não temos muita informação ainda, temos mais, por enquanto, ideias e vontades e a data do congresso. Isso está fechado e não depende da gente, né? 22 a 25 de outubro já é uma decisão do World Union. Tem alguma coisa na internet, mas depois a gente pode passar os links aí. Mas não tem detalhe, não tem a programação ainda, isso não tem, né? Mais alguma questão? Então tá bom. Então acho que ficamos por aqui. Super obrigado mais uma vez, Thaís. Sábado temos uma visão um pouco diferente da Thaís, apesar que a Thaís trouxe alguma coisa sobre a mística. Sábado vamos focar mais na mística, tenho quase certeza. Vamos ler Haftará, que também sábado é um Shabat especial, né? Como esse último foi, que era sábado que vem é Shabat Zachor, né? Que é o Shabat da lembrança. É o segundo Shabat especial em direção a Pesach, que a Carol acabou de lembrar. São 4 Shabbatot, esse vai ser o segundo. Tem uma Haftará especial falando de Zachor, da lembrança, e vai ser lida por uma pessoa que vai estar comemorando aniversário no sábado. Então vamos ter festa nesse sábado, se Deus quiser. Bom, acho que é isso. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Até breve. E
Thaís, Obrigado, Todarabá, Thaís. foi muito lindo. Boa noite. Obrigada, Tchau, boa Giovanni. noite. Obrigado, parabéns pelo Deve ser excelente bem aula. tarde, Boa né? noite. Obrigado, Pedro. Boa Valeu, Thaís. noite. Obrigada, Morada. Beijo, Thaís, a Obrigado. todos. Boa noite. Abraços, boa noite.